Fala galera, mais um Ponta a Ponta começando. Chegando no finalzinho do mês de abril, a gente não poderia deixar de falar do mês de conscientização sobre o autismo. Então vamos conversar sobre o tema aqui hoje, não só esse, mas como outros temas. E trouxemos aqui duas pessoas muito especiais. Suelen Campos, que é a diretora do Programa de Saúde Mental aqui do município, e também a Geise Rodrigues, que é a coordenadora do Centro de Reabilitação Física e Intelectual, o Florescer. Vamos conversar sobre suas rotinas, sobre suas vidas pessoais, um pouquinho das suas histórias e, claro, como funcionam os equipamentos e assim trazer muita informação para vocês. Sejam muito bem-vindas ao Ponta a Ponta. Suelen, conta para mim um pouquinho sobre a sua história, não só a sua história pessoal, mas a sua história aqui no município, na vida pública. Olá, eu sou Suelen, eu sou assistente social de formação, me formei em 2019 e a minha primeira oportunidade de emprego como assistente social foi no CAPES, aqui do município, em 2020. Logo depois, eu assumi um pouquinho a coordenação do CAPES, fiquei um breve período até ser convidada para a direção do Programa de Saúde Mental em agosto de 2022 e estou seguindo até o momento. Na época, né, quando eu comecei a atuar no CAPES, eu senti uma grande necessidade de me especializar na área, né, de saber um pouco mais sobre a atenção psicossocial. E aí, então, eu fiz uma pós-graduação em saúde mental para requerer mais conhecimentos e a gente segue, né, estudando até hoje sobre essa política pública, né, da saúde mental que é tão importante. E Suelen, quais são os grandes desafios desse equipamento, né? E como é que foi receber esse convite? De estar à frente desse programa, que é um programa tão importante, não só para o município de Guaba, a gente sabe que para os municípios em geral. Sim. Como é que foi para você? Estar à frente, né, de uma política pública, né, que fala sobre o cuidado e liberdade, que tem essa base, né, na reforma psiquiátrica, no cuidado no território, é muito desafiador, é um desafio diário, né? E um dos desafios, né, que eu tive assim, no início da gestão, na direção, foi o modo, né, de mudança na atuação do CAPES, né? Porque o CAPES, embora uma equipe multiprofissional, o cuidado era muito voltado apenas para a parte do medicamento, né, do atendimento médico. E aí, o maior desafio, né, o questionamento que nós nos fazíamos era como ofertar um suporte, um cuidado para esse usuário, né, que está em sofrimento psíquico intenso, para além do cuidado medicamentoso. Né? E aí foi um dos maiores desafios, né? No início, assim, quando eu aceitei a direção do Programa de Saúde Mental. Quem é a Geisiane Rodrigues, né, que está à frente de um equipamento tão lindo do município, que é o Florescer. Mas antes de chegar ao Florescer, tem uma história, né, Geise? Então, Patrícia, minha história no município começou há 19 anos atrás. No ano de 2005, eu comecei a trabalhar no município como agente comunitária de saúde. E fiquei até o ano de 2012, quando eu fui trabalhar na UPA como técnica em enfermagem. Comecei a fazer parte da equipe da UPA até o ano de 2021, quando fui trabalhar na parte administrativa com meu amigo Adonias, coordenador de enfermagem, e lá fiquei com ele até o ano de 2022, quando surgiu o convite para a coordenação do Florescer. E como é que foi receber esse convite? Você aceitou de cara, não? Não, então, na verdade, quando ele conversou comigo, eu fiquei pensativa. Aí ele falou pra mim assim, olha, pensa e amanhã no final do dia você me dá a resposta. Prazo bem longo, né? Um prazo longo pra responder. Então, de início eu fiquei assim muito assustada. Eu fui pra casa, conversei com meu esposo. Aí ele foi e falou pra mim, se ele te fez o convite, é porque ele confia no seu potencial. E você é capaz. Então, assim, eu aceitei o desafio e tô lá até hoje. Então tá dando certo, né, Geise? Tá sim. E tem novidade vindo por aí, a gente vai conversar durante a entrevista, que a gente estava aqui conversando um pouquinho antes, né? Mas, Suelen, vamos falar sobre, assim, o programa de saúde mental, ele tem muitas frentes, né? E uma das frentes dele que tem muito destaque é o CAPES, como você mesmo falou, que foi onde você começou. Explica pra gente qual o trabalho do CAPES. Então, o CAPES, ele faz um trabalho multiprofissional, né?
É um trabalho voltado para o cuidado do usuário como um todo. Não é um foco exclusivamente no diagnóstico, né? A classificação diagnóstica para a gente é algo importante, mas a gente entende que esse usuário, ele perpassa por diversas situações da vida, né? Ele está no território, ele está nas relações, e a gente leva em consideração muito essa questão de estar na vida, de estar no território. E a partir, né, dessas identificações, né, das demandas que esse usuário traz para a gente, desse sofrimento psíquico intenso, né, o cuidado ele é feito junto com o usuário, né? O usuário ele traz a demanda daquele sofrimento para a equipe, e junto com ele a equipe consegue traçar estratégias de maneira ampliada, claro que para fora do CAPES, né? A gente pensa muito nesse cuidado no território, nesse cuidado a partir da ampliação das políticas, né? Desse acesso na assistência, na educação, na saúde, nas atividades físicas, né? Dentro do município. E um cuidado centrado no sujeito, né? E, Sueli, então, como que esse usuário, ele tem acesso ao CAPES? Como é que ele chega no CAPES? Qual o caminho que ele tem que fazer? Então, o CAPES atende usuários, né, com transtornos graves e persistentes, crianças e adolescentes em sofrimento psíquico intenso, e também usuários que fazem o uso prejudicial de álcool e outras drogas, né? E as formas de acesso ao dispositivo são duas. Uma é a partir do encaminhamento da unidade básica de saúde, né? Quando é identificado pela unidade, né, a demanda de sofrimento desse usuário, e aí a equipe avalia e encaminha para a gente, levando em consideração que o município possui 100% de cobertura, e isso auxilia muito a gente nesse trabalho. E a outra forma de acesso é a partir da demanda espontânea, quando esse usuário ele não acessou a rede anteriormente, chega ao CAPES, né, solicitando suporte para aquele sofrimento intenso que ele está naquele momento. Então ele consegue chegar até o CAPES de forma voluntária? Ele consegue chegar até o CAPES de forma voluntária. Claro que com essa cobertura de 100%, né, os ACS, a equipe da unidade, a equipe consegue identificar quando esse usuário está em sofrimento, está com uma dificuldade, e aí relacionada à saúde mental, e faz essa avaliação e esse encaminhamento para a gente. Perfeito. E quais os profissionais que você pode contar para que esse trabalho aconteça? No CAPES, são em torno de 10 profissionais, entre eles psicólogos, assistentes sociais, psicopedagoga, psiquiatra infanto-juvenil, psiquiatra para público adulto também, né? Tem os técnicos de enfermagem, o enfermeiro, que também atua dentro desse trabalho multiprofissional, cada um ali fazendo, né, traçando junto com o usuário estratégias, né, para o cuidado dele. É muita gente, né, Sueli? Eu nem tinha ideia de que eram tantas pessoas atuando, né? Sim. E você consegue mensurar quantos atendimentos mensais o CAPES está fazendo em média hoje? Então, de janeiro a março foram realizados em torno de 1.400 atendimentos, né? Mensalmente nós recebemos, né, realizado em torno de 500 a 550 atendimentos durante o mês inteiro. E assim, existe um acompanhamento para que esse usuário ele continue participando das dinâmicas, das atividades, né? Sim. Existe esse acompanhamento. Existe esse acompanhamento, de fato, é imprescindível, né? Para que, com esse acompanhamento regular, a gente consegue identificar quando que o usuário está um pouco mais desorganizado, quando que ele precisa de um suporte maior. E aí, nesse sentido que a gente fala, né? Do trabalho intensivo do dispositivo, porque os usuários que estão lá geralmente são usuários, né, que precisam estar nesse acompanhamento, às vezes que diário, às vezes semanal. E aí, nesse contato diário, a equipe consegue identificar, né, quando esse usuário está em sofrimento, está desorganizado, porque o sofrimento não é só quando ele é agressivo, é também quando esse usuário ele tem um embotamento afetivo, que ele está em isolamento, né? Isso prejudica as relações sociais deles, relações inclusive familiares. E Geise, florescer, que grande desafio, né? Eu acredito que seja um dos equipamentos com maior desafio,
né? Porque você lida com crianças, com adolescentes, e não só com eles, mas com os pais, né? E a partir do momento que encaram um diagnóstico novo, o mundo dele vai mudar a partir daquele momento, ele encontra no Florescer o lugar para que ele comece o tratamento do seu filho e também se tratar, né? Como é que acontece esse acolhimento dentro do Florescer? Então, Patrícia, nesse primeiro momento, o nosso trabalho é cuidar desses pais, refugiar esses pais. Por quê? Eles chegam muito assustados, porque assim, a maioria das nossas crianças chegam para investigação. Então, assim, vem a preocupação do diagnóstico. Então, assim, eles primeiro têm muita dificuldade em entender. Muitos chegam dizendo que, o médico que pediu, mas eu não estou vendo nada, meu filho não tem nada. Uma negação, né? Isso, uma negação. Esse processo de negação é bem difícil, entendeu? Então, a gente precisa escutar esses pais, a gente precisa orientar esses pais, porque o tratamento da criança, a gente depende muito dos pais. Depende mais dos pais do que dos próprios profissionais. Entendeu? Então, a gente precisa dessa parceria com os pais. E quais profissionais lá hoje você tem para dar esse suporte, não só inicial, mas durante o tratamento? O Florescer conta com uma equipe multiprofissional, composta por fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem, enfermeiro, neurologista e assistente social. Equipe completa também, Equipe né, completa. Geise? E quais as atividades que o Florescer ele promove, né, para esses usuários, além dos atendimentos? Então, para os usuários a partir de 3 anos, são terapias individualizadas, com foco em reabilitação cognitiva. Então, aquela criança, quando ela passa pela avaliação multidisciplinar, ali é traçado um projeto para ela. Ali a equipe vai avaliar e vai ver qual é a necessidade dela naquele momento. E ela vai ser direcionada para as terapias que será necessária naquele primeiro momento. Então, ela vai para a agenda do profissional, ela vai fazer esse atendimento de forma individual. E para os usuários de 0 a 3 anos, a gente tem o grupo de estimulação precoce, com a equipe composta por psicólogo, fonoaudiólogo e fisioterapeuta. Nossa, então é bem personalizado, né? Não é simplesmente chega um grupo de crianças e são atendidos, não. É identificado a necessidade individual de cada indivíduo, né? Isso. O profissional ele tem que montar um projeto terapêutico, ele vai fazer uma anamnese com os pais e ali ele vai trabalhar em cima das maiores dificuldades da criança. Ela vai observar e ali ela vai trabalhando, vai montar estratégias. Lá eles trabalham muito com trabalhos lúdicos, jogos, para dar elucidação ao tratamento. Bacana, Geise. E me diz o seguinte, você já consegue ter uma ideia de quantos atendimentos o Florescer está fazendo nesse ano de 2024? De janeiro até março, nós já realizamos 4.059 atendimentos. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Você percebe um crescimento nesse número? Muito, Patrícia. A gente está recebendo hoje uma média de 28 a 35 pacientes por mês. Porque eles acessam a nossa unidade através da central de regulação. Eles são direcionados pela unidade básica de saúde, dão entrada na central de regulação com esse encaminhamento e é direcionado para a nossa unidade. Então, assim, tem tido um crescimento muito grande. Você acredita, Geise, assim, existe em reuniões, né, que de repente vocês façam dentro do equipamento, essa conversa de por que do aumento desse número? Será que é porque a informação está chegando mais? Como que vocês conseguem avaliar? Sim, os médicos falam muito sobre isso. Hoje tem mais acesso à informação, as escolas, os profissionais estão mais preparados. Então, assim, muitas vezes parte da escola, entendeu? O professor, os monitores. Então, assim, eles observam e sinalizam para os pais. Entendeu? Então, hoje está tendo mais informação, está sendo mais divulgado, né? E cada vez mais cedo, Mais né? cedo. E o início do tratamento, quanto mais cedo, melhor é o resultado. Você começando a estimular a criança logo nos primeiros meses de vida, o diagnóstico do autismo, ele é transitório. Então, assim, a criança que hoje ela é o nível 1 de suporte, sem o acompanhamento, ela pode se tornar um nível 2 ou até o 3. E como o nível 2 de suporte, ela pode se tornar um nível 1 de suporte. Quanto mais cedo iniciar o tratamento, mais chances do desenvolvimento dessa criança. Perfeito. Suelen, a gente falou do CAPES e é muito importante a gente falar da residência terapêutica, né? É um equipamento que a gente tem na nossa cidade
e dar um suporte para esses pacientes que estão realmente sem possibilidade ainda de se reintegrar, né, totalmente à sociedade. Mas eu queria que você explicasse melhor o trabalho do RT. As pessoas que compõem esse equipamento, conversa com a gente. Então, a residência terapêutica, ela é um segmento do CAPS, né? Os usuários que residem nela, né, os moradores, eles são acompanhados pelo CAPS. A RT é uma casa localizada no espaço urbano, que são para usuários egressos de instituições clínicas psiquiátricas ou manicômios judiciários, né? E eles precisam ter, é elegível 2 anos ininterruptos nesses espaços, né? E quando eles vêm para o município, eles não têm vínculos sociais e familiares estabelecidos. Na verdade, os vínculos são totalmente rompidos. E a RT, ela faz esse trabalho junto com esse morador, né? E também com a equipe do CAPS, de reinserção na sociedade, de restabelecimento desses vínculos familiares, né? Hoje nós temos 4 moradores dentro da RT. Alguns já possuem contato com seus familiares, outros não, né? Mas aí também é uma decisão desse próprio morador, né? Mas a gente trabalha muito nessa questão de reinserção no território, de estudar. Eles possuem possibilidades de estudar. A gente muitas das vezes fala o quanto é potente esse trabalho da residência terapêutica, porque eles estão ali na vida, é de acordo com a demanda de cada um. Tem usuário que gosta de estar o tempo todo no território, tem usuário que tem perspectivas de estudo, de sair da residência terapêutica para morar em uma outra casa, né, uma moradia assistida, que é uma possibilidade, né, de trabalho também do dispositivo, né, do CAPS. E na residência terapêutica, a equipe é composta por cuidadoras, né, em saúde mental, técnico de enfermagem e a coordenação também da RT. Eu vou aproveitar e fazer um parêntese, sair um pouquinho do nosso roteiro, porque eu preciso falar do Chico, que é um residente lá do RT, e eu sou completamente apaixonada pelo Chico. O Chico, ele vai toda quinta-feira para a feira tomar laranja, chupar laranja, comer pastel. E assim, eles são carinhosos demais, eles são acolhedores. A reintegração que é feita pela equipe da RT é linda de ver. Realmente, quem trabalha ali tem uma dedicação muito grande, muito calorosa com esses usuários. Sim, e é isso, né, Patrícia? As pessoas, elas associam muito o usuário com transtorno mental à periculosidade, né? E aí a gente tá nesse trabalho para poder desvincular dessa imagem, né? Porque eles são amorosos, eles são carinhosos, né? Eles têm as maneiras deles de reivindicarem algumas coisas e, claro, eles precisam de um acompanhamento regular, né? E é nisso que a gente trabalha, né? O CAPS faz o trabalho do acompanhamento regular, da questão medicamentosa, né? Também trabalha junto com a RT a questão da reinserção social e na RT é a casa deles, né? A gente faz de tudo para possibilitar um espaço que seja uma moradia para eles, né? A gente até fala da dicotomia de casa-serviço, porque para as cuidadoras, né, é uma instituição e é o trabalho delas, e para eles é uma casa. E Suelen, a gente falou do RT, que é uma ramificação do CAPS, mas a gente precisa falar do ambulatório, né? E o ambulatório, ele é muito importante para esse trabalho, né? Um trabalho clínico, né? Um trabalho mais voltado para a parte clínica, mas que gera ainda muita dúvida entre o CAPS e o ambulatório. Você consegue traçar para a gente um diferencial entre os dois? Consigo, sim. Então, o CAPS, né, como eu já havia falado antes, ele atende usuários com transtornos, né, com sofrimento psíquico intenso. Já o ambulatório é o usuário que tem um sofrimento psíquico, porém esse sofrimento ele é mais moderado, né? É um usuário que ele é minimamente organizado na vida, ele tem relações sociais estabelecidas, ele possui redes de apoio na maioria das vezes, ele consegue, né, ter um acompanhamento mais espaçado, claro que necessário regularidade, porém ele não necessariamente precisa ser assistido ou diariamente ou semanalmente, ele consegue ser assistido mensalmente ou a cada 2 meses, né?
que é a regularidade dos atendimentos que são ofertados no ambulatório. De 2 a cada 3 meses, né, o retorno desses usuários para avaliação em relação ao esquema medicamentoso. A psicoterapia também é uma parte importante desse acompanhamento, né? E aí, geralmente, são em torno de atendimentos semanais ou quinzenais, e aí vai de acordo, inclusive, com o técnico junto, em construção com esse usuário no momento do atendimento inicial, desse acolhimento. Sim. E quais especialistas eles trabalham no ambulatório hoje? Hoje, no ambulatório, nós temos psiquiatra, psicólogo e assistente social, né? São os profissionais que fazem o atendimento desse público, né? Inclusive, o atendimento no ambulatório, ele é um atendimento muito maior, né? Hoje, de janeiro a março, nós já realizamos mais de 2.000 atendimentos, né? A gente costuma dizer, nossa, é muita gente. Não para de chegar gente nova, né? Não para de chegar gente nova, né? Sempre Isso é bom. Muitos encaminhamentos. Isso é bom, né? Porque a gente percebe que as UBSs estão fazendo um trabalho bacana nesse sentido de identificar que esse usuário precisa de um acompanhamento e o equipamento, ele está realmente trazendo um resultado. Espero que sim, né? Eu fico junto com as meninas, quando a gente faz reunião de coordenação, eu falo, gente, será que tá dando certo? A gente vai tentando, né, a cada mês, vendo novas estratégias, né, para ampliar o acesso a essas pessoas, né? Porque, de fato, é muita gente necessitando de acompanhamento, né? E aí é importante dizer, né, que quando o usuário ele chega no programa de saúde mental, é porque, infelizmente, ele já está adoecido, né? E a gente também pensa estratégias do que fazer para prevenir o adoecimento dessas pessoas, né? Geise, uma grande conquista do Florescer em 2023 foi a ecoterapia, que é feita lá no Rancho 2A, por uma equipe incrível. Eu já tive a oportunidade e a honra de vê-los trabalhar, de criar conteúdo lá para aparecer para as nossas redes sociais. E o trabalho com as crianças é incrível. Conta pra gente como que a ecoterapia chegou, como é que vocês conseguiram que essa terapia fosse trazida para o município? Então, foi uma grande conquista, né, para o nosso município, mais uma vez saindo na frente, né? Ano passado, em junho do ano passado, nós inauguramos o espaço de ecoterapia lá no bairro de Sapiatiba Mirim e partiu da secretária, porque tem esse olhar diferenciado para as nossas crianças, para a nossa unidade. E na época eu fui num rancho, né, ver como funcionava, conhecer e trouxe para ela a proposta e fomos atrás de profissionais, porque os profissionais que estão lá, eles são capacitados, eles são treinados para poder fazer esse serviço. E a nossa equipe lá hoje, nós temos psicólogo, temos fisioterapeuta, temos a equitadora e o guia do cavalo. Então, assim, nós tivemos o cuidado de buscar profissionais preparados, que já tinham essa especialização para trabalhar com as nossas crianças. Quais são os benefícios dessa atividade para o tratamento deles, para o que acontece depois de reflexo na casa dessa criança? Então, esse tratamento, ela ajuda na criança para a autonomia dela, entendeu? Para a autoestima da criança, para criar uma independência dela e aquele contato da criança com o animal também. Porque a ecoterapia é um projeto terapêutico. Então, assim, ela utiliza o cavalo para trabalhar com a criança. Então, assim, o primeiro contato com a criança, com o cavalo. Então, assim, nós recebemos crianças lá que nunca tinham tido esse contato, encostado no cavalo. Então, assim, o trabalho é bem diferenciado. A criança não é só chegar lá e montar num cavalo, não. É montado um projeto para trabalhar com a criança. Então, assim, tem um trabalho de escovação, de pega contra cavalo. Então, eles dão banho no cavalo. Então, assim, é montado toda uma proposta para trabalhar. Então, assim, cada criança é montado um projeto individualizado. E hoje, quantas crianças estão fazendo a terapia? 32 crianças. Nossa, superou bastante o número, que o número inicial eram 16, se não me engano. Nós conseguimos ampliar e aumentar o número de usuários. Mais uma grande conquista, né, Geise? Porque eu me lembro que na época,
A ideia eram 16, iam começar 10, se não me engano, Isso, começamos, né? na verdade, com 7. Alguns desistiram, porque algumas crianças, no primeiro momento, elas têm aquela dificuldade, né? O contato com o animal. Então, assim, os profissionais vão trabalhando isso e a gente conversando com os pais, vamos lá, vamos tentar mais uma vez. E nós temos uma criança lá que no início, na aula inaugural, ela não conseguiu levantar. Hoje ela está montando no cavalo, ela está conseguindo ficar sozinha, porque eles vão avançando. Nós temos uma criança lá que ele já avançou e agora ele está na equitação. Ele está montando sozinho no animal. É o João, não é isso? Isso, João. Eu acompanhei o João. O João, inclusive, estava na inauguração, no dia da inauguração. Quando a gente foi fazer o vídeo lá, ele estava para passar para essa etapa. A mãe estava numa felicidade enorme, falando o quanto ele já tinha mudado dentro de casa. Inclusive, até o relacionamento dele na escola tinha mudado. E ele estava se tornando uma criança completamente diferente. Então, a atividade ali, ela tenta minimizar os distúrbios comportamentais, tornando a criança mais sociável. E a criança vai criando uma autonomia, uma independência e vai mudando o modo, entendeu? Que foi o que aconteceu com o João, que agora o João está montando sozinho. É muito lindo de ver mesmo. E fala para mim outra coisa. Mas não é toda criança que ela é direcionada para essa terapia. A gente, na época, conversou sobre isso e existe todo um estudo feito com essa criança. Sim, sim. Lá, as crianças que têm deficiência física ou intelectual, elas passam pelo neurologista da unidade e o neurologista, ele avalia, ele solicita a ecoterapia, porém, elas precisam passar pela avaliação com a equipe, lá no local. A equipe precisa avaliar essa criança se naquele momento ela está apta. No início, nós tivemos uma criança que naquele momento ela não foi apta para iniciar o trabalho e hoje ela já está lá fazendo a ecoterapia. Então, é o que a gente conversa com os pais. Às vezes o médico pode solicitar, mas para dar início depende dessa avaliação com a equipe. E Suelen, vamos chegar no ponto de hoje, né? Que é falar do mês de conscientização do autismo. A gente sabe que o autismo ele pode ser identificado em qualquer idade, né? Inclusive a gente tem servidores no município hoje, autistas diagnosticados com diagnóstico fechado de autismo. Inclusive, queria mandar um abraço para o nosso comandante Oliveira, que é nosso grande representante nessa causa. Ele foi diagnosticado aos 40 anos com autismo. E, assim, executa um trabalho belíssimo no município e é um grande exemplo e referência. Mas fala para mim quais os movimentos, as ações que se tornam fundamentais que aconteçam esse mês. Deveriam acontecer o ano todo, mas que a gente sabe que focam muito nesse mês. Então, Patrícia, esses movimentos eles são de extrema importância, né? Deveriam acontecer não somente no mês de abril, como em todos os outros meses do ano, né? No CAPES, né, foram realizadas rodas de conversa com os usuários, foram realizadas também discussões nos grupos de família, né, com os responsáveis, né? A gente sabe o quanto é difícil para os familiares também poderem, né, reconhecer esses diagnósticos e poderem trabalhar com essas crianças, dentro de casa, né? A gente sabe da dificuldade. Na verdade, eu até costumo dizer que o trabalho entre o Florescer e a saúde mental, ele precisa ser um trabalho compartilhado, né? Sim. Porque as terapias que são realizadas lá não são as terapias realizadas dentro do CAPES. E aí a gente realiza um trabalho de reinserção social, de convivência, né? Que a gente consegue perceber o quanto essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele consegue desenvolver bastante. E a importância desses movimentos, né? É porque o autismo, ele não é uma doença, né? É uma condição neurocomportamental, né? Onde o usuário, ele tem uma maneira diferente de lidar com o mundo, de enxergar esse mundo, né? E aí a gente também fala da importância de se criar de muito trabalho em relação a esses espaços, né, para acesso dessas pessoas, né, que essas pessoas elas precisam ser incluídas, né, e se sentirem pertencentes em todos os espaços que elas adentrarem. E é importante agora, Geise, você entrar nesse assunto também, porque o CAPES e o Florescer, eles se complementam no tratamento e na informação
para esse usuário e para esses pais. Não é isso, Geise? Sim, no Florescer nós acompanhamos o usuário autismo nível 1 e 2 de suporte. Já o CAPS é o nível 3 de suporte. E hoje o que a gente tenta explicar para os pais é que são tratamentos diferentes. A equipe do Florescer, ela trabalha mais a reabilitação cognitiva dessa criança. E já no CAPS e no ambulatório de saúde mental, a comportamental, não é isso, Sueli? É isso, né? O CAPS trabalha muito a reinserção e aí também trabalha a partir dos prejuízos, né, que o transtorno traz para esse usuário. E aí, quando é avaliado, né, pela equipe multi, esse usuário que ele tem o diagnóstico e ele precisa de uma reinserção social, de uma socialização, esse usuário, ele geralmente, ele permanece no CAPS, né, fazendo o acompanhamento multiprofissional. E quando é identificado pela equipe a necessidade de um atendimento mais específico, como a psicoterapia, né, esse usuário, ele é direcionado para o ambulatório de saúde mental para atendimento com o psicólogo, né, que aí é algo mais específico. Né? E geralmente, nesses casos, né, são usuários de nível de suporte 1 ou 2, né? O 3, como é uma questão mais que precisa mais de socialização, geralmente, né, eles são já assistidos no CAPS. E, Geise, no Florescer tem idade, né? É importante a gente colocar que a idade até os 17 anos... 11 meses e 29 dias, né? Isso. É importante que realmente os pais entendam que é necessário que tenha essa idade limitada, Sim. né? Meninas, mas vocês conseguem dizer pra gente, vocês que lidam tão de perto com os usuários e com os familiares desses usuários, os desafios enfrentados por eles, pelos familiares deles todos os dias? Então, eu acredito que o maior desafio é a acessibilidade mesmo em todos os espaços. Né? Porque o usuário, ele, como eu falei, né, ele precisa se sentir pertencente, né? E o pertencimento desse usuário, ele não deve ser só no Florescer, ele não deve ser só no CAPS. Esse usuário, ele tem possibilidade de acessar a academia, ele tem possibilidade de acessar a escola, ele tem possibilidade de acessar todos os espaços que ele se sentir à vontade para poder estar. E ser o que ele quiser ser. Exatamente. Na minha unidade eu tenho um profissional, o nosso técnico de enfermagem, ele é autista. Então a gente tem esse cuidado com ele, entendeu? O ambiente de trabalho dele, a gente respeita os limites dele, ele está inserido na equipe. Então mostrar para os pais que a criança ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser um guarda municipal, ela pode ser um técnico de enfermagem, ela pode ser um médico. Pode ser um advogado, um engenheiro. Sim. Pode. O céu é o limite para qualquer um de nós, né? Sim. Exatamente. Não existe TEA, nem TOD, nem TDAH que possa limitar as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? É verdade, Patrícia. Por isso a importância do diagnóstico precoce e de iniciar os tratamentos. Sim. E, Geise, vamos falar um pouquinho do trabalho do Florescer nesse processo, né? Já a gente está falando de autismo, nesse processo. A gente já falou um pouquinho sobre esse acolhimento dos pais, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais, porque receber esse pai, ele recebe um diagnóstico e para ele o mundo dele desaba e tem que se construir um novo mundo, né? Como é que funciona isso lá com vocês? Então, Patrícia, pensando nisso, agora a gente viu essa necessidade, os pais falavam muito sobre isso com a gente, que eles precisavam conversar, que eles precisam desse apoio. Uma profissional da nossa unidade, uma psicóloga, mestranda em saúde mental, ela montou um projeto que vai ter início agora na unidade, no mês de maio, que é o Alvorecer. Esse projeto vai ser um grupo de acolhimento para os pais, onde a família vai ser acompanhada num espaço de escuta. Elas vão compartilhar experiências, vão compartilhar vivências do dia a dia delas e o profissional vai estar ali acompanhando, orientando, ajudando ela nesse processo. Então, assim, todos os pais, nós vamos estar conversando, a gente já está divulgando o projeto. Então, a gente vai direcionar esse profissional para estar fazendo esse acompanhamento com os pais, porque eles ficam muito perdidos do diagnóstico. O que eu faço? Como que vai ser? Então, assim, a gente vai estar ajudando eles a dar continuidade nesse tratamento também em casa com as crianças.
Nossa, que programa fantástico, né, Geise? É o que estava faltando, era a cerejinha do bolo que estava faltando. Sim, realmente os pais lá no cobravam Florescer, muito né? isso, eles precisavam disso. muito. Sim. E, Geise, quais as ações que o Florescer ele promoveu durante esse mês de abril para a conscientização sobre o autismo? No dia 17 de abril, nós realizamos no auditório da SEDUC, em comemoração ao mês de conscientização do autismo, uma palestra com os 2 neurologistas da unidade, o Dr. Matheus Medeiros e a doutora Andréia Viegas. Então, nós abrimos inscrições, o nosso foco principal foi os pais, e a gente convidou os pais para estar participando desse momento, que ali eles explicaram sobre isso. Ali também foi apresentado o projeto da Daniele Meirelles, a psicóloga, o Alvore C, e também o nosso guarda municipal, o Oliveira, ele contou também como foi esse diagnóstico aos 40 anos. Foi um evento muito legal, assim, as pessoas gostaram bastante e estão pedindo para realizar mais vezes, não só no mês de abril. Até porque sempre que o Dr. Matheus ele chega para conversar com os pais, ano passado também foi um grande sucesso. A gente também na unidade, a gente pede o Dr. Matheus para estar conversando com os pais. Às vezes ele chega um pouquinho mais cedo do atendimento, então ele participa ali da recepção, na recepção das nossas rodas de conversa para estar orientando os pais. Não, ele é muito acolhedor realmente, né, com os pais. É muito humano, né? Ele entende o quanto é importante abraçar, né? E esse vínculo é de extrema necessidade e importância, né? E também ter os pais presentes, né, participando, é também SUS, né? Porque faz parte a participação social dessas pessoas, né? Na forma de como a gente trabalha, na forma de atuação, do Sistema Único de Saúde mesmo. Sim, meninas, a gente poderia ficar aqui o dia todo. A gente sabe que são 2 equipamentos que promovem muitas ações, muitas formas de atendimento ao usuário aqui na nossa cidade. Mas a gente vai começar a encerrar aqui a entrevista. Mas antes disso, eu vou direcionar uma pergunta para cada uma de vocês. Eu acho que é muito importante para a gente fechar bem esse dia. É o seguinte, Suelen, me fala qual a importância que é cuidar da saúde mental. Tendo em vista, inclusive, que a gente não mencionou, mas eu acho importante a gente mencionar, que a gente viveu 2 anos de pandemia. 2 anos de isolamento, 2 anos de grande medo, de incertezas, e que com certeza gerou muitas ocasiões de saúde mental abalada. Sim. Então, o que você tem para dizer para a gente quanto à importância de cuidar da saúde mental da gente? Então, primeiramente agradecer o convite, né? Agradecer também a secretária de saúde, né, por confiar no meu trabalho e dizer que o investimento em saúde mental ele é diário. Né? É na alimentação, é na educação, é no lazer, é na atividade física, né? É, na verdade, estratégias para evitar o adoecimento, para prevenir o adoecimento mental. E o município ele oferece muitas atividades, né? Muitos projetos, a Academia da Saúde, a Academia Popular, que podem amenizar, né, e evitar esse adoecimento. E para as pessoas, né, que já conseguem identificar um sofrimento, né, uns sintomas depressivos, uso prejudicial de álcool e drogas, né, um isolamento social importante, que essas pessoas, né, ou os familiares, a rede de apoio, possa acessar a unidade básica de saúde de referência, né, e solicitar o suporte, porque ele lá será atendido, será avaliado e, mediante a necessidade, será direcionado para o programa de saúde mental, seja o ambulatório, seja o CAPES, para que a gente possa, né, ofertar um suporte adequado para essa pessoa. E, Geise, você consegue colocar em algumas palavras o que é o Florescer? Então, Patrícia, o Florescer é um centro de reabilitação física e intelectual. Nós estamos lá com uma equipe multiprofissional preparada, habilitada. Lá a gente desenvolve um projeto terapêutico ao qual a gente consegue trabalhar com essas crianças para ela ser inserida na sociedade, para que elas consigam ter a sua autonomia. A gente trabalha com estratégias para desenvolver esse indivíduo, para que no futuro ele consiga ter uma melhor qualidade de vida. E isso Iguaba Grande está fazendo, está realizando. Tem pessoas muito importantes trabalhando com vocês. Inclusive, se vocês quiserem deixar uma mensagem para a equipe de vocês, a hora é essa.
Então, eu gostaria de deixar um abraço para minha equipe, uma equipe maravilhosa que me acolheu desde o primeiro momento. Eu aprendo todos os dias com eles, eles me ensinam bastante, aprendo com as nossas crianças. E, inclusive, Patrícia, o nosso município é um dos poucos da região que tem um espaço igual ao Florescer. Então, Iguaba, mais uma vez, saiu na frente. Agradecer a equipe, né? Sem eles, eu não consigo avançar no trabalho em saúde mental, né? Agradecer as coordenadoras, a Laura, a Flávia, a Denise, que estão junto comigo, né, nesse trabalho, né, pautado no cuidado em liberdade, na possibilidade, né, de melhor acesso, de mais qualidade de vida para esses usuários, né? E dizer que juntos nós vamos avançando, né? Nós vamos conseguir ofertar o atendimento adequado para essas pessoas que necessitam do suporte em saúde mental. Obrigada, meninas. Novidades, procurem um Ponta a Ponta, porque a gente adora falar de novidade. Hoje, com esse programa, encerramos com chave de ouro. Dia 17 realmente foi lindo e a gente espera que mais dias 17 aconteçam aí durante esse ano. E agradeço muito. E fica aí a dica para vocês. Peguem esse gancho da conscientização do autismo e levem para a vida de vocês. Levem um pouco de humanidade, um pouco de empatia, que é tudo o que esse público precisa. Então, Ponta a Ponta vai ficando por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. A gente agora tem Instagram. Você já se inscreveu? Se ainda não, vai lá. O Ascom.tv tá no ar. Tem muita coisa boa vindo por aí. Acompanhe a gente também no YouTube, no Facebook, as redes sociais oficiais da Prefeitura. E sempre trazendo um convidado muito especial. Ponta a Ponta, volta semana que vem. Tchau, tchau.